Bom, nesse terceiro vídeo, então, nós vamos conversar um pouco sobre as culturas megalíticas e vamos falar um pouco da questão dos abrigos e de como eles vão se transformando, tá? Então, nós chamamos de culturas megalíticas as culturas que estão relacionadas às grandes pedras, né? Mega, grandes, litos, pedras, né? Então, são as culturas em torno de erguer o que nós chamamos de monumentos com grandes pedras. Bom, essas culturas, né, ou essa cultura megalítica, ela se desenvolveu principalmente na Europa. As mais antigas são essas, né, com uma coloração aqui pro laranja avermelhado, e elas remontam aí entre, né, 4.800 e 3.000 anos antes de Cristo, e as mais recentes, ainda que a gente não entenda que elas são bastante antigas e que remontam ainda ao período neolítico, que são essas em coloração amarela, né, de 3.000 a 1.200 antes de Cristo. Então a gente observa que vai de uma ocupação, né, mais litorânea para uma ocupação que vai se dirigindo aí mais à área interna, ao interior, na Europa. Então nós vamos ter três tipos de monumentos, né, em relação a essas culturas megalíticas, né, e o primeiro deles, e que é o mais simples deles, é o menhir, né? O menhir é um monumento que está baseado em erguer uma grande pedra, né? Em Portugal, uma das mais antigas e mais importantes, tem 7 metros de altura e cerca de 4.000 anos, né? E aí, aqui ao lado, a gente tem uma ilustração, primeiro para dar a ideia, né, do tamanho e da sua, que já faz a gente entender a dificuldade da sua implantação, mas a gente tem também um esquema de como teria sido possível, né? Então, a primeira dúvida que pode vir à nossa cabeça é a ideia de que, na verdade, essa pedra não tenha sido colocada aí, mas seja produto da própria natureza, né? Quer dizer, incomum, mas não impossível. Mas se observam várias questões que reforçam a ideia de que não é natural, quer dizer, que é uma criação humana, né? E a principal observação é que ela está implantada, né, de uma maneira que reforça aí a sua criação humana. Então, provavelmente essa pedra foi deslocada, né, de uma pedreira, foi transportada usando toras, né, então sobre toras ela foi trazida por um grupo, né, quer dizer, lógico que não dá para ter sido um grupo pequeno, né, mas tem um grupo que vai fazer esse transporte. O terreno foi preparado, né, criando uma rampa e deixando escavado o espaço onde parte dessa pedra vai ficar subterrânea, né, para dar a ela a estabilidade necessária, e possivelmente uma paliçada, quer dizer, uma espécie de parede de suporte colocada, como a gente está vendo aqui, né, na primeira imagem desse desenho. Então a pedra é trazida através dessa rampa e depois puxada para dentro desse buraco, né, apoiada por essa paliçada. Depois que ela está então implantada dentro desse buraco, você retira a paliçada e preenche, né, esse buraco. Então o que a gente vê para fora, né, da terra, na verdade é só uma parte desse menhir, há uma parte dele que está subterrâneo, justamente para dar a estabilidade necessária, né? Então o menhir é o mais simples, né? Depois nós temos o dolmen, né? O dolmen é um conjunto de pedras, né? Há muitos desses dolmens na região de Portugal e Espanha, inclusive roteiros turísticos, né, tanto em Portugal como na Espanha, para percorrer esses monumentos megalíticos. Então, o que diferencia, né, o dolmen do menhir? Né? É a organização de pedras verticais e horizontais que sugerem, inclusive, a criação de um espaço interno, né? Bom, aí tem uma série de questões que a gente começa a pensar em relação a essas estruturas, né? E assim como a gente fez, né, nos vídeos anteriores, a gente vai observar que, ainda que pareçam estruturas muito simples, né, com pedras ainda num estado muito bruto, que demandou em termos de técnica, né, para
retirar essas pedras do seu local de origem, transportar até o lugar onde elas foram implantadas, implantar um conjunto de pedras no solo e mais ainda agora, quer dizer, erguer uma pedra que vai ser colocada sobre outras, criando esse sentido de um abrigo em pedra, realmente é algo assim que está muito longe da gente poder dizer que é algo primitivo, não é? Algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que essas pedras há uma espécie, né, não dá para falar ainda num encaixe elaborado, mas há um processo de produzir, não é, espaços escavados nessa pedra que vai ser colocada na parte de cima para que ela encaixe de maneira a dar estabilidade a essa pedra, é uma coisa importante da gente estar destacando. E aí as perguntas, né, mais óbvias vão ser feitas aqui, não é? Por que mover esse esforço todo, não é? Num momento em que a sociedade ainda faz um grande esforço, é? Para se organizar, para obter alimento com a agricultura, com a criação de animais, com a caça não deixa de existir a partir do momento que a gente faz agricultura e cria animais, não é? Mas ela vai conviver em paralelo aí nesse processo, em condições de vida ainda tão, né, complexas, por que parar tudo em alguns períodos do ano para erguer esses grandes monumentos? Né? A que serviam? Né? Qual a função desses monumentos? E certamente, ainda que a gente não consiga precisar essa função, ainda que a gente esteja trabalhando com hipóteses, a questão que fica, não é, mais premente aí é que desde que o homem se organiza em sociedade, ele ergue monumentos que pensando na durabilidade desses movimentos, então ele passa a dominar a técnica da pedra, né, para que ele consiga criar monumentos com durabilidade. Quando a gente compara, né, construções antigas, né, mas ainda assim muito mais jovens do que essas, não muito mais, mas pouco mais jovens talvez do que essas construções remontam aí a cerca de 3.000, mas também os zigurates, né, na Mesopotâmia também remontam aproximadamente ao mesmo período. Se a gente compara, não é, as construções que usaram, né, blocos de argila, seja ela cozida, seja ela no formato do adobe, com as construções de pedra, a gente entende que há uma preocupação clara, né, de fazer monumentos aqui que tenham durabilidade, né, que sobrevivam às intempéries. Por quê? Né? Há algumas hipóteses. A mais forte das hipóteses é que eles demarcam territórios do sagrado que estariam relacionados, não é, às primeiras formas, as formas primitivas de religiosidade e de observação astronômica. Né? Desde que o ser humano começa a tentar responder aquelas perguntas que a gente já conversou em vídeos anteriores, não é, de quem somos, de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui e o que acontecerá conosco depois da morte. E ele começa a estabelecer relações entre as respostas que ele dá para essas perguntas e a criação de uma relação sagrada com a natureza, pensando em divindades, a observação astronômica ela é importante, ela faz parte dessa organização, porque a observação astronômica está diretamente ligada à agricultura. A gente precisa compreender que todas essas ações, seja ela a própria agricultura, seja essa organização do universo do sagrado, e pensando também na observação astronômica, todas são partes de uma sociedade que ainda integra, né, de forma bastante intensa todos esses aspectos. Né? Não são aspectos que estão separados. Né? O divino, né, o sagrado, o culto, ele não está separado da vida cotidiana. Né? Uma coisa acontece em função da outra, ou pelo menos é assim que a gente
até o momento pensa essas relações. Pode ser, como a gente sempre conversa nos vídeos, né, e nas aulas, que isso mude, né, que outras hipóteses surjam, outras formas de pensar e de explicar essas relações, mas essas são as hipóteses mais fortes que nós temos, não é? Quer dizer, demarcar esse território do sagrado, observar talvez essas relações com as estrelas. Uma pergunta que poderia surgir aqui é se são áreas de sepultamento, né? E não são. Especificamente o dolmen não é. É um monumento funerário, né? Próximo a ele, sim, existem em alguns locais, mas não é uma coisa recorrente, né? Ele é muito mais espaço do culto do que espaço do sepultamento. Então, nós já vimos o menhir, agora nós vimos o dolmen, né? Estamos vendo aqui um segundo exemplo em Portugal também. E aqui é importante a gente destacar como a estrutura ocupa um declive aqui, como ela se adapta perfeitamente, a essa geografia aqui do terreno. E aqui é uma curiosidade, né? Uma curiosidade que a gente vai ver em outros momentos. É uma capela. A capela é dedicada a São Diniz, fica em Portugal também, na cidade de Pave, mas essa capela, ela ocupa o que foi um antigo dolmen, né? E que traz para nós essas inquietações, né, do espaço do sagrado, como é interessante, quer dizer, apesar do tipo de religiosidade que é praticada hoje nesse espaço, é uma religiosidade totalmente diferente daquela para a qual esse espaço foi originalmente criado, quer dizer, ele é um dolmen pré-histórico, mas está sendo ocupado como capela católica, né, de São Diniz, mas como uma sociedade muitas vezes incorpora o espaço sagrado de outra sociedade, outro tempo histórico, e faz desse espaço do sagrado o seu espaço do sagrado, né? Então, esse reconhecimento do espaço sagrado e como um legado também, que eu acho que é uma coisa para a gente também conversar um pouco. A gente tem tentado também trazer algumas questões sobre o patrimônio, né, e a preservação e os desafios, né, dessa preservação do patrimônio, e esse legado, né, do espaço do sagrado, de como ele se perpetua e se transforma no espaço do sagrado de outra sociedade, é uma coisa importante para a gente estar destacando também aqui. A gente vai dar sequência e vai conhecer o terceiro exemplo, né, de construção de monumento da cultura megalítica, que é o cronlet. Né? O cronlet, esse é um cronlet simples em Évora, né, que são pedras dispostas num grande círculo. Né? É um conjunto de pedras, né, formando um grande círculo, mas o mais conhecido, mais importante, talvez o mais bem preservado, que a gente tem, né, cronlet, na região da Bretanha. Ele remonta a cerca de 2.000 anos, a terceira fase dele, porque na verdade ele tem diferentes momentos, né, e é Stonehenge. Né? Stonehenge, então, é um ícone, né, muito forte dessa cultura megalítica. Ele é uma mega estrutura, né, da pré-história, onde a gente tem, né, trilitos, quer dizer, estruturas formadas por 3 grandes pedras, 2 verticais e uma terceira horizontal, né, colocada sobre essas 2. Aqui em planta a gente está vendo que é um conjunto grande, né, formado por essas estruturas de 3 grandes pedras. E aí todas as perguntas, né, que anteriormente foram realizadas também são pertinentes aqui nesse momento, né? E ainda mais porque, considerando o tamanho dessas pedras, né, considerando a quantidade de pedras que foram usadas, considerando a dificuldade de você colocar, né, esses trilitos, quer dizer, 2 pedras verticais e a terceira horizontal apoiada de tal maneira que ela tem estabilidade em relação a essa estrutura, a gente imagina que isso teve uma importância imensa. Bom, hoje em dia há muita pesquisa realizada sobre Stonehenge, né? Há muitos vídeos e informações. A National Geographic tem muitos documentários falando sobre isso, e eu vou resumir 3 coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, não é o produto de uma sociedade, né, de um grupo apenas, mas de grupos que viviam na região da Bretanha
que ao longo do ano, durante determinados períodos, se reuniam tanto no processo de construir quanto para fazer rituais nesse monumento. Né? É uma questão importante. A segunda questão, também que se destaca nas pesquisas especificamente sobre Stonehenge, é que numa região não muito distante se descobriu uma estrutura extremamente semelhante, né, na forma, isto é, circular, formada por três grandes partes, né, duas verticais e uma horizontal, mas de madeira. Né? E aí isso levantou N outras perguntas para nós, né? Por que ter uma estrutura nesse formato de pedra e outra estrutura de madeira? Isso levou aí algumas hipóteses, vou só resumir. A mais reconhecida é que uma era dedicada aos rituais ligados à morte, né? E outra dedicada aos rituais ligados à vida. Stonehenge, especificamente, por ser de pedra, pela sua durabilidade, estaria ligada aos rituais de vida, né? E a Woodhenge, que é feita em madeira, justamente pelo aspecto perecível da madeira, você estaria ligada aos rituais da morte, de renovação, né, que estariam simbolizados aí, inclusive, pelo próprio material. E a terceira questão, que para mim é uma das mais significativas, é que uma das pesquisas, né, que inclusive o National Geographic relata aí nos seus documentários, é que há uma inversão, quer dizer, a agricultura e a criação de animais, ela não vai se tornando mais complexa, mais eficiente, mais sofisticada, e aí porque existe excedente, as pessoas passam a construir. A teoria inverte a relação disso. Porque os diferentes grupos se encaminhavam todos para esse lugar, né, que é Stonehenge e Woodhenge, e porque você precisava alimentar todas essas pessoas, né? Você passa a ter uma necessidade que move o aprimoramento técnico. A necessidade nasce antes, o aprimoramento técnico é uma consequência da complexidade da sociedade. O que motivaria a sociedade a se tornar mais complexa é o aspecto simbólico, é o aspecto ritual, é a cultura. E aí isso tem uma importância muito grande, porque vai reforçar uma ideia que hoje está bastante em voga, quer dizer, o que nos diferencia não é o fato de ter um polegar opositor que permite que a gente tenha feito ferramentas cada vez mais eficientes. O que nos diferencia é a capacidade de produzir cultura, né? Então, há um autor, né, chamado Harari, que tem entre as suas produções que se tornaram best-seller aí um livro que chama Sapiens, né, e que eu estou aqui resumindo muitíssimo, mas ele é um dos autores contemporâneos que vai destacar muito essa ideia, quer dizer, o que dá ao Homo sapiens sapiens a sua supremacia em relação a outros hominídeos que conviveram também nesse momento inicial aí do desenvolvimento da evolução humana, é a sua capacidade de criar cultura e não apenas uma capacidade técnica, né? E para quem é da área de arte, de arquitetura, isso é muito importante, é a gente compreender essa relação da importância da cultura, né, em relação ao desenvolvimento técnico. Bom, então a gente encerra um pouco aqui a questão, né, das sociedades megalíticas e vamos falar um pouco mais agora sobre a questão, né, do desenvolvimento dos abrigos e das cidades, né? Então, se as culturas megalíticas estariam ligadas mais diretamente aos monumentos que têm um caráter social, né, de funções ligadas ao grupo e ao sagrado, ao culto, as cerimônias, né, dos grupos, a observação das estrelas, a gente também tem que entender que ao mesmo tempo que se produz essas grandes estruturas, se produz abrigos para que as pessoas vivam, sobrevivam, para os grupos, sejam eles pequenos, médios, grandes. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso, né?
E aí eu gosto muito de começar com esse poema, né? Ele faz parte de um livro chamado Corpo Poema, do André Oviedo, do Paulo Carmona e do Rômulo Cabaleiro. E é um poema que diz: amar transforma espaço em lugar. Quer dizer, esse lugar é um lugar da história, é o lugar do culto, é o lugar da vida, é o lugar do nascimento, é o lugar da morte. Não é qualquer espaço. Né? A arquitetura e a arte, elas falam desse espaço, que é um espaço que está ligado a uma história humana, a um legado humano. Então essa poesia é bem legal para a gente começar a falar do assunto. Se a gente procurar num dicionário, né, simples, pode ser qualquer dicionário online aí, o que é abrigo, né? Tudo que protege de algo indesejável, de um ataque, do perigo, do calor, vento, chuva, tempestade, né? E aqui tem alguns exemplos, né? Tomou o guarda-chuva e abrigou-se do temporal, né? Não tendo onde ficar, abrigou-se na caverna. Obrigada pela guarida, valeu-me o seu abrigo. Então a gente pode ter o abrigo no sentido mais objetivo da função que ele desempenha, mas a gente tem conversado bastante dessa complexidade que a cultura vai ganhando, né, e como a poesia, a arte e a própria arquitetura representam essa complexidade, né. Eu trouxe esse pequeno trecho aqui do poema da Mafalda Veiga, chama-se O Meu Abrigo. Olha para mim, deixa voar os sonhos, deixa acalmar a tormenta, senta-te um pouco aí, olha para mim, fica no meu abrigo, dorme no meu abraço e conta comigo, que eu estarei aqui. Então, o sentido do abrigo, ele vai desde algo bastante pragmático, né, até uma conotação afetiva que o poema pode trazer para nós. Bom, os abrigos, né, eles estão relacionados às casas e demais formas de abrigo, que são uma das mais importantes criações da evolução técnica e intelectual do ser humano, né, pois foram elas que tornaram a espécie humana mais adaptável, capaz de sobreviver nos lugares mais variados. A habitação é um abrigo utilizado pelo homem para proteger-se das ameaças do meio ambiente, né. Grutas e cavernas começaram a ser aproveitadas pelos hominídeos a partir do Paleolítico Inferior. Entretanto, os abrigos naturais, eles têm vários inconvenientes, né? Eles são fixos, muitas vezes mal situados ou úmidos, né? O que era desfavorável para um caçador ou coletor que necessitava movimentar-se continuamente, o que teria dado origem aí aos abrigos artificiais. E que, por sua vez, são esses abrigos artificiais, não é, que são aí a semente, né, do que a gente depois vai chamar de arquitetura. Cada sociedade de cultura desenvolveu sua própria forma de construir abrigos, adaptando-se a condições climáticas, de materiais, de mão de obra, da geografia, da forma de planejamento, da economia, aos valores estéticos e simbólicos de cada grupo. E aqui a gente está vendo um pouco, né, dessa evolução, né, dos hominídeos até chegar ao Homo sapiens sapiens, que seria assim o nosso ancestral mais direto. Se imaginava um pouco essa evolução como assim, um substitui o outro. Hoje em dia já há uma outra hipótese que fala da convivência entre pelo menos 4 grupos de hominídeos, mas o Homo sapiens sapiens acaba de uma certa maneira se sobrepondo aí aos outros, não é? E ficando, né, realmente como aquele que vai se perpetuar, né, e formar o que a gente chama, né, de humanidade, a quem nós nos sentimos parte, né? E aqui só uma brincadeira, né, que a gente faz muito hoje em dia, que se depois da evolução vem a involução, quer dizer, né, depois de que nós nos tornamos bípedes, ficamos eretos, dominamos os movimentos, né, especialmente o movimento de pinça, criamos ferramentas, criamos o computador, estamos cada vez mais curvados, né? O nosso corpo evoluiu para nos tornarmos bípedes e caminharmos, né, com liberdade, usando aí os braços, as mãos, e cada vez mais nós nos aproximamos das máquinas, e há uma perspectiva hoje, né, cada vez mais dos implantes, né, que vão transformar o corpo humano num corpo talvez, não é, biônico,
como foi muito forte na minha época de jovem, mas muito mais os implantes que vão colocar as questões digitais muito mais ao alcance, né, do corpo do que ela é hoje. E aqui uma brincadeira que eu acho muito curiosa para a gente pensar como a sociedade e o próprio ambiente vai se adaptando a essas condições, né, de evolução da humanidade. Vocês estão vendo uma imagem de uma calçada na China para viciados digitais, né? Então tem uma parte da calçada em que você não pode andar olhando no celular e uma parte da calçada em que é permitido, né, aos viciados digitais aí caminhar e ao mesmo tempo olharem no celular, né, para evitar os costumeiros acidentes que a gente presencia bastante aí no nosso dia a dia. Pessoal, a gente vai ver agora uma sequência em que a gente vai ver uma série de exemplos, né, muito simples de abrigos que mostram como é possível ter formas muito variadas, né, estruturas muito variadas. Então, um abrigo ele é composto basicamente de uma estrutura e uma cobertura, né? Mas essas estruturas podem, em termos de material e organização, serem feitas de maneiras muito diversas e a mesma coisa acontece com relação à cobertura, né? Elas podem ser bastante simples, como as que nós estamos vendo aqui nessa primeira imagem, né? Aqui são recriações modernas, mas a partir, nessas duas aqui laterais, a partir de alguns achados arqueológicos que nos dão ideias aí do que seriam essas construções de abrigos pré-históricos, né, e da relação entre estrutura e cobertura, né, aqui especificamente uma apoiada num tronco, você usar de outros troncos menores para criar uma estrutura e depois cobrir com algum tipo de trançado vegetal, né, que é usado para fazer a cobertura. Aqui também outros ensaios, né, de espaços circulares, espaços piramidais, né, mostrando um pouco sempre essa relação, né, entre estrutura e cobertura ou estrutura e um revestimento. Essa imagem eu acho que ela é particularmente interessante para chamar atenção para essa adaptação ao material que você tem disponível no lugar. Então essa é uma recriação moderna do que seria uma choça paleolítica, né, na região da Rússia, com cerca de 10 mil anos, que a estrutura ela é construída com ossos de grandes animais, tá? Então vocês estão observando aqui, ó, aqui nesse caso não são ossos verdadeiros, né? É uma construção moderna com ossos sintéticos que foram produzidos para simular esses abrigos, né, pré-históricos. E aqui são desenhos que mostram a estrutura, né, e a cobertura. Então, quer dizer, cada sociedade, de acordo com o material que ela tem disponível, de acordo com a sua relação cultural, ela vai construindo, né, organizando e desenvolvendo estratégias construtivas, técnicas próprias ao seu ambiente e às suas estruturas sociais. Aqui um exemplo, né, adaptado a uma geografia mais pantanosa, né? Então são as famosas palafitas, né, em que você constrói sobre uma região de pântano ou um rio, né? Então você tem toda uma adaptação de construir uma plataforma, geralmente em madeira, né, ou usando também um trançado vegetal aí um pouco mais resistente, e aí sobre essa plataforma você tem as construções das habitações propriamente ditas. E o curioso, né, não sei se curioso, mas importante da gente observar, é que as palafitas continuam existindo hoje, né? Em algumas sociedades como modos de vida tradicionais, em outras sociedades como modos que representam com muita ênfase as desigualdades sociais, né? Em que você tem já cidades onde grupos menos favorecidos vão ocupar regiões alagadiças, porque não têm condições de ocupar lugares mais centrais na cidade e por conta disso acabam tendo de desenvolver estratégias, né, de ocupação que vão remontar aí às palafitas do período neolítico, né? E aqui um exemplo, né? É um exemplo da Escócia, né? Chama-se Crannog e remonta, que é uma reconstrução também, né? Não é um original.
mas é uma reconstrução moderna para representar essa construção tradicional, e o que a gente observa de diferença, né, e que nos ajuda a compreender essa relação cultural, né, que nesse caso é uma construção circular, tá? É uma palafita, está construído sobre uma plataforma feita em madeira, né, para manter essa construção longe da água e com uma adaptação que permite, né, que mesmo que exista um movimento que é próprio, né, ao longo do ano, das subidas e descidas aí do volume de água, as habitações, né, permanecerem relativamente seguras, né, dentro desse movimento, mas é interessante a gente observar o formato circular nesse caso, né? E aqui a gente observando, né, que algumas sociedades já iniciam a construção com materiais mais duradouros. Ainda, né, nesse período neolítico, a gente já falou um pouquinho das construções megalíticas que são principalmente, né, na Europa, por toda a Europa, mas não é um privilégio da Europa essas construções em pedra, né, já no período pré-histórico, né, as construções em pedra elas vão estar presentes em diferentes sociedades. O que a gente observa que chama muito a atenção é que, em geral, essas construções em pedra, isto é, aquelas que demandaram maior sacrifício, maior investimento técnico, maior desenvolvimento de mão de obra, maior tempo, né, para execução, não são as habitações, né, são as construções ligadas ao culto, né, na sua grande maioria. Não é uma questão assim, né, que todas são, mas a maioria apesar de existirem habitações também feitas em pedra. Aqui um exemplo na Bulgária, né, em Provádia, ela remonta a cerca de 6.700 anos e é curiosa porque ela simula um monte, né, assim, natural, mas é quase casual você descobrir uma estrutura como essa, porque com o passar dos anos, como ela simula um monte quase natural, né, e com uma vegetação crescendo em torno e sobre essa estrutura, com o passar do tempo ela fica quase que totalmente camuflada, e esse é um dos aspectos que provavelmente favoreceu esse tipo de construção, não é? Essa camuflagem que permite que ela fique aí bastante escondida na própria paisagem, na geografia, e isso é um fator a mais na questão de segurança do grupo que habita, né, esses abrigos. Aqui, né, no anterior, nós temos uma construção, né, que é do nível do chão para cima, quer dizer, você constrói acumulando material em pedra. Esse outro exemplo de habitação nas Ilhas Órcades é um exemplo ao contrário, quer dizer, você escava a habitação, então ela é do nível do solo para baixo e depois ela é revestida em pedra, né? É uma habitação das chamadas Ilhas Órcades, que fica no Mar do Norte, ela tem cerca de 3.600 anos antes de Cristo, né? Então ela teria ao todo cerca de 5.000 anos, e aí a gente observa como, apesar de ser um espaço único, ela já conta, né, com uma série de divisões aqui em pedra, para que as funções de cada parte desse espaço único estejam bem determinadas, tá? E, mais uma vez, quer dizer, a adaptação ao terreno, à geografia, às condições de vida, à cultura, aos materiais disponíveis e aos valores sociais, né, que vão determinar que tipo de construção vai ser melhor ou que vai ser compreendida e executada como sendo aquela que melhor se adapta às necessidades daquela sociedade. Aqui na Turquia, né, um exemplo de santuário agora, um dos mais antigos, né, que é Göbekli Tepe, e que remontaria aí a 9.000 anos antes de Cristo, né? Quer dizer, é um santuário extremamente complexo, construído em pedra, que hoje é um sítio arqueológico bastante importante para a gente tentar compreender as motivações dessas sociedades pré-históricas para iniciarem todo esse processo construtivo, né?
que demandou aí esforço, sacrifício, técnica, investimento estético. E aqui, se a gente olhar, em geral, a gente tem uma ideia de povoado neolítico, né, como uma coisa em pequena escala, quer dizer, um pequeno grupo vivendo, né, algumas habitações muito simples, né, construídas em argila, no sistema de taipa, né, que é a argila socada, seja com a mão, seja com um sistema próximo ao pilão, né, junto com madeira e coberturas de trançados vegetais, quer dizer, como alguma coisa, a ideia que a gente tem de povoado neolítico é como algo bastante simples. E na maior parte das vezes é mesmo, mas há exceções, né? E a mais importante, a que nós conhecemos, talvez a maior cidade do Neolítico, ela remonta a cerca de 8.000 anos antes de Cristo, né? Çatalhöyük, e ela teve aproximadamente 8.000 habitantes, 2.000 casas, né? Fica na região da Turquia. E há algumas curiosidades, né? Ela não tem ruas, né? Todo deslocamento é feito pelo teto, né, das construções. Elas são construções, né, que são feitas do solo para cima, né, construídas principalmente, né, usando adobe, usando argila, usando pedra também, mas a pedra a gente vai ver que também aqui está destinada principalmente para o uso no santuário, né? Mas eram construções, né, também utilizavam em parte a pedra, principalmente para a parte das fundações, mas a argila. E aí isso é uma simulação, né, um desenho mostrando como ela deve ter sido. Aqui é o sítio arqueológico, como ele está hoje, né? E uma simulação aqui na parte de baixo, um desenho mostrando. Nessa área central, em que a gente consegue ver as cabeças de gado, é a área do santuário, né? Então, o santuário está centralizado em relação a esse espaço e as habitações vão se organizando no entorno dele, né? A gente seguindo aqui, a gente vai ver uma reconstrução de uma dessas adaptações, de uma habitação. E aí é interessante a gente observar, não é, que nessa reconstrução foi feita uma abertura lateral por conta da visitação turística, né? Essa abertura lateral que a gente está vendo aqui, ela não existia. A entrada é aqui na parte superior, onde a gente está vendo essa escada, mas a gente observa que é um espaço único, com uma esteira, mas um forno, né? O forno exatamente embaixo da entrada principal, quer dizer, para que a fumaça tivesse aqui um canal de saída, colaborando aqui com a ventilação. Então, essa cidade neolítica, ela ajuda a gente a compreender muito bem, né, como cada sociedade vai se organizando de uma maneira muito própria, muito particular. E aqui é a reconstrução do que seria o santuário, né, onde o culto, né, ao touro seria realizado. A gente tem várias cabeças de touro que foram encontradas, né, na escavação, várias peças de cerâmica remontando aí aos rituais que seriam realizados aqui, né. E aqui só para esclarecer o que é, né, o pau a pique ou a taipa, né, que continua existindo na atualidade, né. Então, o pau a pique, ele é também chamado de taipa de sopapo, né, ou taipa de mão. É quando você prepara, né, essa massa, que ela é feita com argila, cal e algum tipo de gordura, né, para fazer da argila dar ela maior plasticidade. Ela é amassada em geral com os pés, né? Você limpa essa argila, que é retirada de um veio de rio, né? Então é um material fácil de ser encontrado, não precisa nenhuma habilidade técnica muito, né, extraordinária, diferente da pedra, né? Lavrar a pedra é uma habilidade técnica muito mais complexa, né? Que exige muito mais de desenvolvimento de ferramentas. A taipa, ela não exige isso.
Então você amassa, mistura esses 3 elementos, uma argila, um elemento gorduroso para dar liga e a cal para aumentar a resistência. Depois você faz, né, um entramado aqui, que é chamado, muitas vezes taipau, né, nesse caso aqui é um exemplo, atual, né, então é de bambu. E aí você vem e aplica diretamente com a mão, né, por isso que ela chama taipa de mão ou de sopapo. Você vai, faz bolos com a mão e depois vem e aplica sobre esse entramado. Ela foi muito usada no interior do Brasil, São Paulo principalmente, né, teve até um determinado momento uma presença maciça da construção em taipa, que remonta aí desde, né, do período colonial, realizada de diferentes maneiras, de maneira mais sofisticada ou mais simples, assim, né, a taipa de sopapo ou mão, mas tem um momento que por questões sanitárias ela acaba sendo proibida, né, por conta aí do desenvolvimento do barbeiro, né, que é um inseto que transmite a doença de Chagas, que muitas vezes se aloja dentro dos buracos que ficam na hora que a colocação da argila é feita com a mão, né, muitas vezes deixa pequenos buracos onde esse barbeiro se instalava, e o barbeiro então era transmissor aí da doença de Chagas, né. Mas essa proibição ligada ao sanitarismo acabou interrompendo em grande parte o desenvolvimento de uma arquitetura de taipa, mas na atualidade ela está bastante revigorada, né, porque a arquitetura de taipa, ela tem algumas questões de sustentabilidade que são importantes hoje, além de questões ligadas aí, né, a ela responder, não é, ela é fresca no verão e no inverno ela mantém o calor, então ela tem uma série de adaptações térmicas aí que fazem dela um material hoje, né, em toda essa discussão sobre a sustentabilidade da arquitetura, ela voltou com muita força. Mas aqui só um exemplo de como ela ocupava, e não é muito do interior de São Paulo, nesse bem simples, né. Aqui também um exemplo ainda dessa taipa de mão ou de sopapo, né, que também é chamado de pau a pique, né. E aqui, como eu falei, esse é o terceiro vídeo dessa sequência, então a gente tem aqui as referências, e para quem se interessar pela taipa, a gente vai voltar e vai falar muito ainda nela, tanto na arquitetura das primeiras civilizações, quanto quando a gente falar de arquitetura brasileira, mas tem aqui uma cartilha, né, sobre o pau a pique e outros termos que ajudam a gente, para quem se interessar pelo tema, né, bioconstrução, bioarquitetura, arquitetura da ou de terra, para quem se interessar pelo tema e quiser pesquisar um pouco mais. E aqui as nossas referências bibliográficas, né, que são só algumas para finalizar esse ciclo, né, de 3 vídeos sobre a pré-história, que falou aí, né, do período paleolítico, período neolítico, e sobre arte e o surgimento dos abrigos, né, das habitações, até começar a pensar um pouquinho com relação às cidades, tá bem? Até breve, pessoal.